Voltamos a falar sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e aqui no Ceará também. E vamos direto a Brasília. Vamos a Brasília conversar com Efraim Neto, que é jornalista, especialista em temas como democracia, república e movimentos sociais. Já ocupou cargos no Ministério das Comunicações, é baiano e está em Brasília trabalhando e também atuando como jornalista há pelo menos 10 anos. Olá, Efraim. Obrigado por aceitar o convite da gente. Eu queria começar te perguntando como é que está o ambiente político aí em Brasília relacionado às ações do governo federal. Oi, Alisson, tudo bom? Alisson, aqui o ambiente é tenso, né? Como já demonstrado aí várias vezes pela imprensa, a gente tem um presidente que dissoa da realidade, falando o tempo inteiro questões dúbias sobre a quarentena, sobre a própria votação, sobre o pacote de medidas importantes para retomar e garantir o emprego, retomar o crescimento pós-crise. E, por outro lado, a gente tem um Congresso e um Judiciário buscando dialogar medidas e encontrar medidas que possam garantir aí segurança para execução da quarentena e também para que os nossos governadores, os nossos prefeitos tenham capacidade de gerir suas cidades no meio dessa crise. Ele tem conversado, né, através de videoconferência com os governadores, inclusive o governo do Ceará aqui, Camilo Santana, participou da primeira reunião, que foi com os governadores do Nordeste. O que ficou do ambiente dessa reunião e dessa negociação com os governadores? Acho que ali tem um significado muito importante. Antes mesmo da reunião, o consórcio do Nordeste, esse colegiado dos governadores da região, eles apresentaram a sugestão de medidas efetivas para garantir aí a convivência com a crise no primeiro momento e também garantir principalmente a sobrevivência das pessoas, a saúde das pessoas, né? As conversas com o presidente da República, elas têm sido um pouco frustrantes, vamos dizer assim. Entretanto, você tem ministros como o Mandetta, que tem apresentado aí importantes medidas que garantam uma efetiva quarentena, um bom diálogo com o governo. Então, o que dá para dizer como importante dessas conversas é que os governadores têm a oportunidade de apresentar à sociedade aquilo que efetivamente cada um deles está fazendo nesse momento de crise. A gente tem acompanhado muito aqui pela TV, pelas redes sociais, um certo tom de discurso do presidente Bolsonaro, meio que conclamando a sociedade para ir às ruas, né, sair da quarentena, do isolamento. Aí em Brasília, a população tem aderido, tem comprado essa ideia do presidente? Sobre essa questão, nós temos que fazer 2 pontos. O primeiro é dizer que ele erra em descumprir aquilo que está sendo orientado pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde. Nunca antes a OMS apresentou, nem quando tivemos gripe suína, vaca louca, gripe aviária, uma pandemia de proporções apocalípticas. Então, é uma irresponsabilidade do presidente contrariar a ciência, os pesquisadores, os médicos, e orientar as pessoas a irem para a rua. Aqui no DF, as pessoas estão em quarentena em casa, aulas suspensas, assim como boa parte do país. Segundo ponto a ser observado é que o governo do Bolsonaro aposta de novo no confronto com as instituições. Ele fica em busca de um inimigo, né? Então, isso leva ao quê? Que ele quer, em caso de uma derrota econômica para o país, de uma recessão, colocar a culpa ora no Congresso, ora nos governadores e até mesmo no Judiciário. E, para isso, ele usa de estratégias que ele usou na campanha eleitoral. Se aproximou dos filhos, novamente. O Flávio, o Carlos e o Eduardo exercem um papel de orientação sobre ele, e utilizando aí as redes sociais para mobilizar aquele grupo que já dá uma sustentação à sua gestão e à sua campanha eleitoral, evangélicos, caminhoneiros, no sentido de colocar essas pessoas na rua reivindicando algo que é sem fundamento nenhum nesse momento, que é as pessoas estarem na rua, aumentando aí a possibilidade de contaminação. Bom, e o ambiente, né, o momento pede um socorro emergencial, né, do governo federal para os estados, para a população. Na sua opinião, por que esse socorro e essas ações ainda não saíram do papel? O governo
ele diz o tempo todo que ele não acredita em governo de coalizão. E se criou aí uma visão negativa sobre o que é um governo de coalizão. Medidas efetivas, elas vêm com diálogo com as instituições, entre os parlamentares, entre o poder judiciário, entre os governadores. Enquanto não houver esse diálogo concreto, cobrado aí tanto na Carta dos Governadores do Nordeste quanto por outros governadores do país, dos estados do país, fica difícil a gente trazer ações mais rápidas e efetivas, porque muitas coisas dependem da ação e do recurso que o governo federal tem. Entretanto, destaco que vitórias têm sido conquistadas, como a de ontem, né? Renda básica mínima aí por 3 meses, as pessoas que estão em casa sem renda é fundamental. E isso se deu graças à articulação dos nossos governadores, dos nossos parlamentares, com destaque aí para o governador do estado. Para a gente finalizar, há como se fazer uma previsão para o cenário político e até a situação do presidente Bolsonaro pós-pandemia coronavírus? O Bolsonaro, ele aposta que ele vai sobreviver após aí o primeiro semestre. Tudo indica que sim, porque qualquer ruptura política no país ela é um pouco mais demorada, né, vamos assim dizer. Nada acontece em tão pouco tempo. O que vai ter em mãos é um país à beira de uma depressão fiscal, uma depressão financeira, com um alto índice de desemprego, com destaque aí para a incompetência de sua equipe econômica, que tem apresentado poucas soluções efetivas para que a gente consiga criar os meios de sair dessa crise, né? Subindo degrau a degrau, uma crise de magnitude dessa é uma retomada lenta. Então, o cenário que a gente tem é um cenário difícil, mas é um cenário importante, interessante, porque ele vai reposicionar as forças políticas, o papel que a nossa sociedade tem em relação ao trabalho, em relação a próprios recursos financeiros, papel do banco, papel da economia, etc. Então, a gente tem aí que ampliar e fortalecer nossas instituições para que a gente consiga, a partir do segundo semestre, quando essa epidemia e essa pandemia diminuírem, pensar e agir concretamente para retomar todas as ações efetivas no país. Jornalista Efraim Neto, diretamente de Brasília, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui com nós, jornalistas da TV Ceará, e aproveito para colocar à disposição também todos nós aqui da televisão da TV Ceará para qualquer necessidade que vocês tenham aí em Brasília, ok? Até mais. Obrigado, Alisson. Fica à disposição. Um abraço.